trollou a professora e ela enlouqueceu. Na minha turma tinha um menino que ele era o terror de todos os professores. Ele não copiava dever, ele não prestava atenção na aula, ele não estudava, ele só ia na escola pra perturbar a vida dos outros e pra comer merenda. E eu não vou falar o nome dele aqui porque até hoje ele é um pouco doido. E se ele ver esse vídeo aqui, certeza que ele vai vir aqui na minha casa me procurar. Gente, o nome dele é Davi, eu não consigo ficar sem falar. E aí um belo dia esse menino querido, o Davi, decidiu do nada fazer uma trollagem e implicar com a pior professora da escola. Ela era a professora Sueli, a professora de química. Ela era aquelas professoras que gostava de tudo do jeitinho dela. Não deixava quase ninguém ir no banheiro na aula dela. Ela enchia o quadro de matéria. E se você não copiasse rápido, em 10 minutos ela não queria nem saber. Ela já tava apagando pra poder escrever mais. E ela também tratava todo mundo mal, só gostava dos nerds. E como o Davi não gostava dessa professora, um dia antes da horário dela entrar na sala de aula, ele começou a arrancar um monte de folha do caderno dele, juntou uma na outra e fez uma bola de papel. Aí ele foi, pegou uma garrafinha de água de uma menina lá da sala e começou a molhar a bola de papel. Depois ele colocou um pouquinho de cola e começou a amassar. E aí aquilo ali parecia uma massinha molhada, uma meleca. E aí quando deu o horário do professor que tava dando aula pra gente sair, e logo em seguida a professora Sueli ia entrar, ele foi até a mesa onde os professores sentavam e na direção da cadeira assim ó, ele pegou aquele papel gosmento e jogou no teto. E pra quem não sabe, quando o papel está molhado, ele gruda nas coisas quando você joga. E lembrando, não estou ensinando nem falando pra nenhum de vocês fazer isso, hein? Principalmente com seus professores. E aí, depois que o Davi jogou aquela meleca no teto e ela ficou grudada, ele saiu correndo e foi sentar no lugar dele e ficou lá como se nada tivesse acontecido. Todo mundo da sala viu, mas a gente, ó, ia ficar quietinho, porque ninguém gostava de fofoqueiro dedo duro. Então se alguém falasse alguma coisa, todo mundo ia ficar com raiva da pessoa. E aí deu a hora da professora Sueli entrar na sala de aula. E todo mundo da sala inteira tava disfarçando, fingindo que tava tudo normal. Tirando a Lívia, que era minha melhor amiga, mas ela era maluquinha, tadinha. Desde o momento em que a professora Sueli entrou na sala de aula, a Lívia não parou de rir em nenhum momento. Aí o Davi começou a encarar a Lívia. E ela tava assim, ó. Aí a professora Sueli sempre falava alguma coisa antes de sentar e fazer a chamada. Aí ela falou assim: eu até iria dizer bom dia, turma, mas hoje vai ser um péssimo dia pra quem não é inteligente. Porque a matéria vai ser difícil. E eu tô vendo que a maioria aí de vocês vai ter que se esforçar pra aprender. E logo em seguida, ela virou e foi sentar na mesa dela. Quando ela sentou na cadeira e abriu a folha pra fazer a chamada, a sala inteira começou a olhar pra ela, pra ver o que ia acontecer. Tirando a Lívia, que tava quase deitada no chão de tanto que ela tava rindo. E aí a professora tava quase terminando a chamada e ela falou que a gente tava muito comportado, que todo mundo ficou quieto prestando atenção. E pela primeira vez no ano, a gente tava de parabéns. Quando ela terminou de falar a frase, aquela bola de papel enmelecada caiu em cima da cabeça dela. E aí a professora Sueli fez assim, ó. E aquele líquido da meleca, água misturada com cola, começou a escorrer assim, ó, no rosto dela. Todo mundo da sala assim, ó. Menos a Lívia, que a essa hora ela já tava sem ar, quase se mijando de rir e toda vermelha. Aí a professora Sueli levantou da cadeira dela e encarou todo mundo da sala. Igual o filme de terror, ela ficou assim, ó. Até que depois de 1 minuto encarando todo mundo, ela falou: eu quero que o engraçadinho que fez essa palhaçada apareça e seja corajoso ou corajosa. E ninguém falou nada. E aí ela começou a andar de um lado pro outro falando assim, ó. Ah, é? Vocês não vão falar não? Não vão falar não? Eu dou aula há 20 anos, isso nunca aconteceu comigo. Toda descabelada, tadinha, devia ter cola até no ouvido dela. Até que a professora Sueli viu que ninguém ia fofocar quem tinha sido e falou pra turma que se ninguém fofocasse e falasse quem foi, todo mundo ia ficar de recuperação e tirar nota vermelha com ela. Nessa hora, Giovana Furacão, a menina mais barraqueira da escola, levantou da cadeira dela, falou assim: com todo respeito, licença, mas aí não, professora, a senhora não pode dar nota vermelha pra todo mundo, só porque alguém fez uma palhaçada. E se eu ficar de recuperação, mesmo com nota boa, eu vou lá na diretoria reclamar, hein? E aí a sala toda começou a concordar com a Giovana Furacão. Aí todo mundo começou a conversar ao mesmo tempo, uma gritaria. E aí a professora Sueli, que tava toda nervosa, toda descabelada, toda embelecada, falou assim: já chega! Não interessa mais quem foi, porque eu vou dar um jeito de descobrir. E eu mesma vou resolver, hein? Aí, gente, do nada mesmo, ela virou pro Davi e falou assim: e você aí, Davi, que sempre apronta nas minhas aulas, é o meu primeiro suspeito. Tu abre teu olho, que eu tô na tua cola. E aí a professora Sueli não foi falar com a diretora, não chamou o inspetor, ela não fez nada. Ela saiu de sala só pra limpar o cabelo e depois voltou. E ela realmente estava a fim de resolver isso sozinha. E esse assunto ainda ia dar muito o que falar. E por enquanto, nada tinha acontecido com o Davi. Mas era questão de pouco tempo até alguém falar que tinha sido ele. E aí, o circo ia pegar fogo.
Oi, eu vou contar aqui pra vocês do dia em que a minha amiga quebrou o sinal da escola. Era um dia comum, no início do primeiro ano do ensino médio. Estavam faltando mais ou menos uns 5 minutos pra aula do professor que tava na sala acabar. E ele sempre deixava os alunos que já tinham copiado tudo do quadro fazerem o que quisessem. Mexer no celular, conversar, jogar Uno. E como eu e os meus amigos éramos mais sossegados, mais tranquilos, a gente terminou de copiar a matéria e decidimos jogar um joguinho bobo, um jogo leve. Verdade ou desafio. Rolou uns desafios aqui, uns desafios ali, umas verdades aqui, umas verdades ali. E aí na nossa roda ali de amigos, chegou um menino da nossa sala. Se chamava Davi. E ele era ninguém mais, ninguém menos, o garoto que mais fazia besteira do colégio inteiro. Ele não tinha limite, zoava com todo mundo, não tinha medo de ninguém e sempre conseguia dar um jeito e fugir dos problemas dele. Aí o Davi viu que a gente tava jogando verdade ou desafio e falou pra gente assim: Aí, passa a visão, eu não posso participar dessa brincadeirinha aí não? A gente se olhou assim, né, um pra cara do outro, e na hora que a gente ia responder humildemente não, você não pode, ele falou que tinha um ótimo desafio que ninguém nunca tinha conseguido fazer naquela escola, que era tocar o sinal escolar, que era mais ou menos esse aqui, ó. E aí o Davi percebeu que todos nós do meu grupinho ficamos quietos, porque realmente a gente não tinha coragem de fazer isso. Porque o negócio pra apertar o sinal ficava dentro da sala dos inspetores. E naquele horário, quem tava lá por perto era a Dona Rose, que era a inspetora sinistra. Quase todo mundo da escola tinha medo dela. Aí o Davi foi e falou assim: Aí, tá vendo? Ninguém tem coragem. Eu só precisava de mais 2 pessoas pra ir lá comigo. Só tem medroso aqui, pô. Tá parecendo até brincadeira de criança. Fé, tô indo embora. Aí a minha melhor amiga Lívia, que era um pouco doidinha, não conseguiu segurar a língua dela dentro da boca e falou assim: Como é que é, Davi? Eu e o meu melhor amigo Romin não temos medo. Desafio aceito. Eu e ele vamos lá com você. E aí, gente, pra eu não ficar com fama de medroso e de cagão, eu tive que ir lá cumprir o desafio com os dois. A gente pediu pro professor pra ir beber água, ele deixou. Quando a gente chegou perto da salinha dos inspetores, a gente viu a Dona Rose saindo de lá e descendo as escadas. Era o nosso momento, a única chance. Aí na salinha entrou a Lívia, depois o Davi e eu fiquei na porta assim, ó, vigiando pra ver se vinha alguém. Aí o Davi abriu o negócio na parede, apontou e falou assim: É aqui que tem que apertar, ó. Aí a Lívia foi e falou assim: Deixa eu que eu sou corajosa. No que o dedinho dela veio aqui assim, pra ela apertar, ela travou e não apertou. Sabe por quê, senhoras e senhores? Ela tava toda cagada de medo, igual eu. Aí depois de 1 minuto eu aqui, ó, olhando pro lado de fora pra ver se vinha alguém. O Davi falando: Bora, Lívia, aperta isso, aperta isso. E a Lívia: Ai, eu não consigo, gente. E se acontecer alguma coisa? Até que eu falei assim: Lívia, anda logo. Na hora do desespero, ela botou a mão aqui atrás e falou assim: Ai, tá bom. E aí, o barulho começou. Durante 10 segundos a gente tava aqui, ó. Conseguimos. Aí o Davi falou: Tá bom, desliga e vamos sair correndo, vamos embora. E a Lívia apertou pra desligar. Só que o tapa forte que ela deu pra ligar afundou o botão. E agora, amigos e amigas, não tinha mais como desligar o sinal da escola. E aquele barulho tava cada vez mais alto. E não tava na hora de estar tocando. E o Davi aqui, ó, também apertando. A gente tentou fazer de tudo, gente. Aí o Davi falou pra gente meter o pé dali antes que a inspetora aparecesse. No que eu abri a porta e a gente ia sair correndo pra nossa sala, tava a Dona Rose, inspetora, olhando na nossa cara, parada. E eu, gente, fiquei sem reação. Sabe o que eu fiz? E fui fechando a porta devagarzinho na cara dela. Aí ela abriu a porta de novo, entrou na salinha, foi até o negócio do sinal, pegou uma ferramenta e desligou o barulho. Aí ela respirou e bem tranquilamente olhou na nossa cara e falou assim: Os 3 me acompanhem até a diretoria. Agora! A Dona Rose foi falando e reclamando o tempo inteiro. Falou que a gente não tinha educação, que a gente merecia ser expulso, que a gente não tinha futuro, que a gente era uns delinquentes e que a gente merecia ir pra cadeia. Eu acho que ela exagerou bastante. Mas se eu falasse alguma coisa, talvez eu não estivesse aqui hoje, né? E no caminho a gente via os professores, os alunos, todos nos corredores, assim. Porque o sinal ficou tocando muito tempo. E ninguém tava entendendo o que tava acontecendo. Então todo mundo começou a sair das salas. Mas por fim vou resumir aqui o que aconteceu pra vocês. A Dona Rose, inspetora, se juntou com a Dona Ana, que era a diretora, e começaram a xoxar a gente. Eu me senti o cocô do cavalo do bandido. E a diretora deu 2 opções pra gente. Ou a gente tomava uma advertência e só entrava com os responsáveis no outro dia, ou no outro dia a gente só entrava com um trabalho de 20 folhas escritas à mão e o tema era Geração Perdida. Qual será o futuro dos jovens de hoje? E obviamente a gente escolheu fazer o trabalho. E se a gente não conseguisse entregar o trabalho no outro dia, a gente tomaria suspensão. Mas se a gente pelo menos se esforçasse pra fazer e entregar, no final ia dar tudo certo. Mas sabe aquela velha história de o cachorro comeu meu dever de casa? Pois é. Foi quase isso que aconteceu comigo no outro dia. Oi, dia em que um cachorro destruiu o meu trabalho da escola. Eu, minha melhor amiga Lívia, que era um pouco pancada na cabeça, e o Davi, um menino da nossa turma, que era o garoto mais atentado da escola aí,
inteira. Fomos pegos no flagra, tocando o sinal da escola, que era mais ou menos esse aqui, ó. Aí deu um problemão, porque foi a inspetora mais sinistra do colégio que achou a gente. E a diretora, que tava nervosa, deu duas alternativas, pra mim, pra Lívia e pro Davi. Ela perguntou se a gente preferia fazer um trabalho de 20 folhas pra entregar no dia seguinte ou tomar uma suspensão e só voltar com os responsáveis. Escolhemos fazer o trabalho e a partir daí começou a perturbação. Eu cheguei em casa correndo e já comecei a fazer o trabalho, porque ou era isso ou a morte. Porque se a minha mãe tivesse que ir lá na escola pra ouvir reclamação sobre mim, eu não estaria aqui pra contar essa história não. Não estaria mesmo. Eu fiquei muitas horas seguidas fazendo aquele trabalho. Eu dei a vida, pesquisei um monte de site e finalmente eu tinha terminado. Eu só precisava descansar e no dia seguinte pegar o trabalho e entregar na mão da diretora. Aí eu dormi, acordei e chegou o dia da entrega. Antes de sair de casa, eu falei assim comigo mesmo: eu vou proteger esse trabalho com a minha vida. E eu consegui, gente, tava tudo perfeito. Mas quando eu cheguei na rua da escola, era só uma rua reta. Eu tava andando, né, tirei o trabalho da mochila, peguei ele na mão e comecei a ler pra ver se tava tudo certinho, até que eu escutei assim, do outro lado da rua: amigo, me espera, me espera. Era a Lívia, a maluquinha, e ela veio assim, ó, pulando, toda feliz. No que eu fui abraçar ela com essa mão, o trabalho que tava na outra, eu botei a mão pra trás normalmente. Só deu pra ouvir assim: era o Bidu, gente. Era um cachorro pitbull que ficava numa casa que era na rua da escola. E esse barulho que ele fez foi pegando o meu trabalho com a boca dele. Nessa hora, o meu corpo congelou. Se eu peidasse, eu ia explodir. E aí, exatamente com essa cara, eu olhei pra trás pra ver o que tava acontecendo. A boca do Bidu tinha passado pela grade, ele pegou o meu trabalho e tava com ele na boca assim, ó, me olhando. Aí eu falei assim: Lívia, não se mexe que eu vou pensar em alguma coisa pra tentar pegar o trabalho de volta e não tomar uma suspensão. Aí a Lívia foi e falou assim: não, amigo, relaxa, os animais gostam de mim, olha, vou te mostrar. E eu falando assim: Lívia, não se mexe, não se mexe. Aí ela foi, abaixou de frente pro portão, assim, cara a cara com o cachorro, e falou assim: oi, Biduzinho, será que você poderia me dar o trabalhinho do meu amiguinho aqui? No que a mão dela chegou perto do portão, o Bidu, na maior tranquilidade do mundo, começou a fazer assim com o papel. Ele botava a pata em cima e puxava o papel e rasgava e jogava pro alto e sacudia de novo. A minha vontade era de deitar ele no chão mesmo e começar a chorar. Mas foi isso, gente. Com o olho cheio de lágrima, eu segui em frente e entrei na escola. Quando eu e a Lívia chegamos perto da sala da diretora pra entregar os nossos trabalhos, quer dizer, o trabalho dela, porque o meu tinha virado ração. O Davi já tava lá na porta, esperando só a gente pra nós três entrarmos juntos. Aí ele foi e entregou o trabalho dele, que ele tinha pagado 10 reais pra um nerd fazer pra ele. A Lívia tirou, né, o trabalho dela de dentro da mochila. Tinha glitter, tinha canetinha, tinha um monte de coisa, tava todo enfeitado, todo bonitinho, tinha capa. A diretora elogiou e chegou a vez de pegar o meu. E aí eu falei pra ela que o cachorro tinha comido o meu trabalho. Aí a dona Ana, diretora, chegou bem perto assim, ó, da minha cara, pra ver se eu estava mentindo, né, e falou assim: você acha que eu nasci ontem ou que você tá num filme? E na hora que ela ia começar a me esculachar, me dar uma suspensão e ligar pra minha mãe, a Lívia foi e falou que é verdade, que ela tava junto, que ela viu e que tinha sido o Bidu, o pitbull da rua ali da escola. Aí a dona Ana olhou pra Lívia, depois olhou pra mim e eu fiquei com medo daquele olhar de gavião dela. Aí eu fui e de nervosismo falei assim: eu já falei que é verdade, o cachorro comeu. Aí a dona Ana me mandou falar baixo, eu pedi desculpa, abaixei a cabeça. Aí a dona Ana ficou andando de um lado pro outro assim na sala, olhando pra gente. E depois de um tempinho, ela falou que ia acreditar em mim só porque a Lívia tava falando e o trabalho dela tinha ficado bonito. Mas também disse que ia anotar o meu nome num negócio que ela chamava de espelho negro. E quem tinha o nome anotado 2 vezes, tomava uma advertência. E aí a diretora já falou que a gente já podia subir pra ir lá pra sala de aula estudar. A Lívia saiu da sala, o Davi saiu da sala e eu era o último a sair. Então eu tive que fechar a porta. Antes de sair, eu não sei porquê, quando eu fico nervoso, o meu cérebro cisma que eu tenho que falar alguma coisa. Eu fui e falei assim pra diretora: muito obrigado pelo voto de confiança, tá, dona Banana? No mesmo segundo, eu já me arrependi. Aí a diretora perguntou: como é que é? Aí eu falei: nada, desculpa, foi mal. E fechei a porta e subi correndo pra sala. Depois disso, deu tudo certo. A diretora entendeu que eu tinha confundido o nome dela. Mas o problema mesmo foi o Davi, porque ele deu um jeito de contar pra escola inteira que eu tinha chamado a diretora, Dona Ana, de Dona Banana. E depois de alguns dias, todo mundo tava começando a usar esse apelido. E a parte ruim é que a Dona Ana não ia deixar as coisas desse jeito. Vai almoçar, Lorena.